Julgue o item. A frase 2.000 mais 20 mais 2 não é uma proposição, certo ou errado? Ele está colocando aqui para mim, ó, que não é uma proposição. E aí eu tenho que lembrar do conceito de proposição e verificar se isso está certo ou errado. Qual é o conceito de proposição? Proposição lógica é uma oração declarativa que admite um valor lógico. Então, para que aqui eu tenha uma proposição lógica, eu preciso ter um verbo, uma oração, né? No caso, eu preciso que tenha um verbo, eu preciso que seja declarativa, afirmativa ou negativa e que possua a possibilidade de valoração, que eu possa colocar como verdadeiro ou falso. Então, nesse caso, 2.000 mais 20 mais 2 não possui verbo, então não é uma proposição, e nós temos aqui um item que está certo. Então, presta bastante atenção como a banca está colocando aqui, ó, está colocando que não é uma proposição. Então, você vai verificar se isso está certo ou errado. Outras frases que também não são proposições, e é importante que você vá para a prova lembrando o que não é uma proposição, certo? O que não é uma proposição, porque se você olhar dentro das alternativas ou das possibilidades de certo ou errado, sabendo que não pode ser proposição, com certeza vai ser mais fácil para você. Frases interrogativas não são proposições, exclamativas, imperativas, sentenças abertas, que são frases sem verbo, que foi o caso aqui da questão 1, tá? Ou equação sem um valor da variável, por exemplo, x mais 2 igual a 10. Aqui nós temos uma sentença aberta, porque eu não sei qual é o valor de x, tá? Eu posso determinar o valor de x, x igual a 10 menos 2, x igual a 8? Posso, mas se vier dessa forma, não podemos colocar aqui como uma proposição. Então, isso aqui seria uma sentença aberta, ou as frases paradoxais. Então, nesse caso, nós temos aqui um item certo. Julgue o item. A frase 2022 é o ano do tigre é uma proposição cuja negação é 2022 não é o ano do tigre, certo ou errado? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que destacar na questão é o seguinte: essa frase que ele está me dando realmente é uma proposição? Para que seja uma proposição, precisa ser uma oração declarativa para poder admitir o valor lógico verdadeiro ou falso. Nesse caso, nós não temos uma proposição, nós temos uma frase exclamativa. Note que nós temos aqui o sinal da exclamação. Então, aqui nesse caso, não é uma proposição. Não sendo uma proposição, nós não vamos ter negação lógica. Então, nesse caso, nós temos um item que está errado. São as frases que não são consideradas proposições. As frases interrogativas, as frases exclamativas, que é o caso aqui do 2022 é o ano do tigre, as frases imperativas, as sentenças abertas e as frases paradoxais. Então, caiu pergunta com relação à negação, a primeira coisa que você vai ter que observar é se realmente você tem uma proposição. Se você não tem uma proposição, então você não vai ter negação lógica e o item vai ser um item errado. Julgue o item. Considerando que as proposições a comida favorita de Magali é melancia e Cascão tem medo de chuva sejam verdadeiras, julgue o item. A frase Mônica é dona da rua é uma proposição, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso a gente precisa lembrar do conceito de proposição. Proposição é uma oração declarativa que admite um valor lógico. E aqui nesse caso nós não temos uma oração declarativa, nós temos aqui uma frase exclamativa. E as frases exclamativas, interrogativas, imperativas, sentenças abertas e paradoxais não são consideradas proposições lógicas. Então, aqui nesse caso, a frase Mônica é dona da rua, com essa exclamação aqui, ó, gigantesca, significa que não é uma proposição. Podemos marcar que o item está errado e seguir para a próxima questão. Julgue o item. A frase diga não às drogas não é um exemplo de proposição, certo ou errado? Então, aqui nesse caso, você tem que fazer o seguinte: marcar primeiro o que ele está dizendo, tá? Ele está dizendo aqui que não é uma proposição. Então, você vai verificar se essa frase realmente não vai ser uma proposição lógica. O que é uma proposição lógica? Uma proposição lógica é uma oração declarativa que admite um valor lógico. Quer dizer, é uma frase que pode ser afirmativa ou negativa para que você possa colocar um valor de verdadeiro ou falso. Nesse tipo de questão, é mais interessante você aprender o que não são proposições lógicas. E o que não são proposições lógicas? As frases interrogativas, as frases exclamativas, imperativas, sentenças abertas e paradoxais. Então, é mais interessante você observar esse quadrinho aqui e já olhar direto na tua frase se você tem algum sinal. Então, aqui nesse caso, você tem
uma exclamação. Então, como você tem uma frase exclamativa, consequentemente, nós não temos uma proposição. E aí, o nosso item é um item certo. Nós podemos marcar e seguir para a próxima questão, mas antes de seguir para a próxima questão, não deixe de baixar o material. As questões estão aí na descrição do vídeo. É só clicar no link que já vai aparecer as questões. Te vejo na resolução da questão 5. Julgue o item. A frase "Feliz dia do fonoaudiólogo" é um exemplo de proposição, certo ou errado? Bom, aqui nós temos uma pergunta clássica, né, que a banca Quadrix gosta de colocar. Ela coloca uma frase e às vezes ela coloca que não é uma proposição e às vezes ela coloca que é uma proposição. Então, nós temos que julgar se essa frase ela vai ser ou não um exemplo de proposição. O que vem a ser uma proposição? Proposição lógica é uma oração declarativa que admite um valor lógico. Só que aqui nesse caso nós não temos uma proposição, nós temos uma frase exclamativa e as frases exclamativas, interrogativas, imperativas, sentenças abertas e paradoxais não são consideradas proposições. Então, nesse caso, a frase "Feliz dia do fonoaudiólogo" não é um exemplo de proposição. O nosso item está errado, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Em relação a estruturas lógicas e a lógica de argumentação, julgue o item a seguir. A negação de "o canguru vermelho é o maior marsupial existente" é "o canguru vermelho é o menor marsupial existente", certo ou errado? Bom, aqui a questão está propondo que a negação de maior pode ser feita com o menor, quer dizer, está usando antônimo. Só que nesse caso, para fazer a negação de forma correta, nós não vamos usar um antônimo. Nós vamos fazer o seguinte: identificar o verbo. Onde está o verbo aqui dessa proposição? Está bem aqui, é o verbo ser. Então, o canguru vermelho é o maior marsupial existente. Para fazer a negação de forma correta, nós acrescentamos aqui o não. O canguru vermelho não é o maior marsupial existente. Portanto, o nosso item aqui é um item que está errado. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Julgue o item referente à compreensão de estruturas lógicas. A frase "Você conhece Elon Musk" pode ser considerada uma proposição, certo ou errado? Então, temos aqui uma pergunta comum da banca Quadrix, que é ele me dá uma frase e aí ele vai me dizer o seguinte: olha, isso aqui é ou não uma proposição. Nesse caso, ele está dizendo que essa frase pode sim ser considerada uma proposição. E o que vem a ser uma proposição? Uma proposição lógica é uma oração declarativa que admite um valor lógico. E nesse caso, nós não temos uma proposição. O que nós temos é uma frase interrogativa. E as frases interrogativas, exclamativas, imperativas, sentenças abertas e paradoxais não serão consideradas proposições. Portanto, você conhece o Elon Musk? É uma pergunta, é uma frase interrogativa e nós não a consideramos como uma proposição lógica. Por que não dá para considerar como uma proposição lógica? Porque nós não conseguimos colocar um valor de verdadeiro ou falso aqui para uma pergunta. Então, nesse caso, o item vai estar errado. A frase "Você conhece o Elon Musk" não pode ser considerada uma proposição. Portanto, o item está errado. Julgue o item referente à compreensão de estruturas lógicas. A frase "Natal é tempo de renovação" é considerada uma proposição, certo ou errado? Bom, temos aqui uma questão padrão aqui da banca Quadrix, onde ela dá uma frase e ela está dizendo aqui o seguinte, ó: é considerada uma proposição. Essa frase que nós temos, ela é uma sentença exclamativa e as sentenças exclamativas não são consideradas proposições. Por quê? Porque não tem como a gente valorar, não tem como dizermos se essa frase aqui ela é verdadeira ou falsa. Então, caiu na prova frases interrogativas, frases exclamativas, imperativas, sentenças abertas ou paradoxais, nenhuma delas é considerada proposição. Uma ressalva aqui na questão é o seguinte: às vezes a banca coloca que é considerada uma proposição, às vezes ela coloca que não é considerada uma proposição. Então, fica atento aí a esse detalhe. E aqui nesse caso, a nossa alternativa correta é que a frase "Natal é tempo de renovação", como ela é exclamativa, não é uma proposição. Portanto, o nosso item está errado. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Em uma joalheria é possível personalizar um colar, escolhendo-se o material da corrente, ouro ou prata, e 3 pedras, que são dispostas verticalmente. Atualmente, as pedras que a loja possui são 12 diamantes, 20 esmeraldas e 30 rubis.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item. A frase "eu quero muito ouro" é um exemplo de proposição lógica, certo ou errado. Então, aqui nesse caso, antes da gente analisar se essa frase aqui ela vai ser ou não uma proposição lógica, vamos fazer uma pequena revisão. Uma proposição lógica é uma oração declarativa que admite um valor lógico, quer dizer, ela pode ser verdadeira ou falsa. E dentro das classificações, é interessante a gente aprender o que não é uma proposição lógica para poder ganhar tempo. O que é que não são proposições lógicas? Frases interrogativas, exclamativas, imperativas, sentenças abertas e paradoxais. Então, aqui nesse caso, como nós temos uma frase que ela é exclamativa, nós temos aqui a exclamação, já vemos que ela não pode ser considerada uma proposição lógica porque não tem como colocarmos aqui um valor lógico, verdadeiro ou falso, para a frase. Portanto, nosso item é um item que está errado. Os camelos armazenam água em suas corcovas. Um camelo sedento pode beber 130 litros de água em 13 minutos. Os camelos podem comer cactos. Admitindo que, das 3 afirmações acima, a primeira é falsa e as outras 2 são verdadeiras, julgue o item. A frase "qual será a vantagem de se ter uma ou 2 corcovas" é uma proposição interrogativa cuja negação é "qual será a desvantagem de se ter uma ou 2 corcovas", certo ou errado? Bom, aqui nesse caso a gente vai ter que trabalhar com essa frase, "qual será a vantagem de se ter uma ou 2 corcovas". Aqui nesse caso nós temos uma frase que ela é interrogativa e a questão está propondo que é uma proposição interrogativa e que a negação dessa proposição seria "qual será a desvantagem de se ter uma ou 2 corcovas". Antes da gente resolver aqui a questão, eu vou fazer uma pequena revisão e aí a gente volta e responde aqui a questão. Uma proposição lógica é uma oração declarativa que admite um valor lógico, tá? E aí nós vamos ter as frases que não são consideradas proposições lógicas, que são as frases interrogativas, as frases exclamativas, imperativas, sentenças abertas e paradoxais. E aqui eu dou um exemplo de cada um. No nosso caso, nós temos uma frase interrogativa. Se é uma frase interrogativa, então não é uma proposição lógica porque eu não consigo valorar, eu não consigo dizer se a frase ela é verdadeira ou falsa. Olha só, qual será a vantagem de se ter uma ou 2 corcovas? Aqui é uma pergunta. Então não tem como eu colocar um valor lógico, verdadeiro ou falso para essa pergunta. Logo, nós não temos uma proposição lógica, não existe proposição interrogativa, isso aqui não existe, tá? Isso aqui está fora. E aí nós já podemos marcar aqui que o nosso item está errado e aqui ele coloca a negação, coloca também a negação com uma frase que também é interrogativa. Então, nesse caso, nós temos um item que realmente está errado, errado em vários sentidos. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Item errado. Com relação a estruturas lógicas, julgue o item. Joinville é a cidade mais bonita do mundo. É a negação de Florianópolis é a cidade mais bonita do mundo, certo ou errado? Bom, aqui a questão está propondo que essa proposição aqui corresponde à negação dessa. A negação de Florianópolis é a cidade mais bonita do mundo, ela é feita da seguinte forma. Nós encontramos aqui o verbo, no caso o verbo vai ser o verbo ser, e aí acrescentamos o não para fazer a negação. Ficaria da seguinte forma. Florianópolis não é a cidade mais bonita do mundo. Aqui nesse caso ele está usando outra cidade, tá? Não tem nada a ver com a negação. A negação não vai fazer com que o nome da cidade mude, tá? Na proposição você vai ter que pegar o verbo e fazer a negação desse verbo. Então, nesse caso, a resposta correta, né, a proposição que corresponde à negação de forma correta seria Florianópolis não é a cidade mais bonita do mundo. Então, nesse caso, o item está errado. Fernando, administrador de uma grande empresa, decidiu desenvolver um programa computacional para organizar automaticamente os dados de seus clientes. No meio do código, Fernando escreveu a seguinte proposição: se x igual a 0 ou x igual a 1 e y igual a 0 ou y igual a 1, então z igual a 5. Então, temos aqui a proposição. Essa proposição vai ser utilizada aqui para a gente poder verificar a assertiva, verificar se o item é um item certo ou um item errado. Com base nessa situação hipotética, julgue o item referente a estruturas lógicas e a lógica da argumentação. Se a proposição x igual a 0 é representada por P, a proposição x igual a 1 é representada por Q, a proposição y igual a 0 é representada por R, a proposição y igual a 1 é representada por S
a proposição Z igual a 5 é representada por T, então a proposição de Fernando pode ser escrita em linguagem lógica como P e Q ou R e S, então T. Então, ele está me dando aqui a forma simbólica para representar a proposição. Dentro das representações das proposições, nós temos os conectivos lógicos. E aí eu vou destacar aqui na questão quais são os conectivos que nós temos e quais são os símbolos que representam cada um desses conectivos. Nós temos o conectivo principal, que seria aqui o se então. Se esse pacote aqui eu vou chamar de A. Se A, então esse pacote aqui, por enquanto, eu vou estar chamando de B. Então, nós temos o conectivo principal, que seria o condicional, e o condicional, o se então, ele é representado por uma seta. E o nome desse conectivo é o condicional. Então, nesse caso, nós vamos ter a representação aqui da proposição condicional feita de forma correta. Essa proposição Z igual a 5, a questão manda utilizar o T. Então, ó, para Z igual a 5, a representação vai ser o T. Então, vamos utilizar aqui de forma correta. Do lado esquerdo, nós temos um pacote aqui, onde nesse pacote nós temos 1, 2, 3, 4 proposições. E para essas proposições, nós temos uma letra que representa cada uma delas. X igual a 0 vai ser a proposição P, eu vou colocar logo em cima. X igual a 1, proposição Q, certo? Y igual a 0, nós vamos ter aqui a proposição R, está aqui ó, a representação. Y igual a 1 vai ser S. Então, tem aqui a representação das 4 proposições. Vou abrir o parênteses e vou colocar essas proposições dentro do parênteses para poder a gente fazer aqui a nossa representação. Então, eu tenho P, aqui vai ficar a proposição Q, R e S. Agora, a gente vai trabalhar com os conectivos. Esse conectivo aqui que está ligando essas duas proposições, né, que estão dentro dos parênteses, é o conectivo da conjunção. Então, o E, né, no caso, ele é representado pelo circunflexo e o nome desse conectivo é conjunção. Deixa eu colocar até o nome aqui, ó. Aqui eu tenho o condicional, e nós vamos ter também o OU. O conectivo OU, certo? O conectivo OU é representado por um V e o nome dele é disjunção. Então, nós temos aqui nessa questão o uso desses 3 conectivos. Agora, a gente vai colocar os conectivos aqui na proposição. Aqui é a conjunção e esses dois nós temos o OU. Temos x igual a 0 ou x igual a 1. Então, representação aqui do conectivo. Aqui nós temos essa proposição dentro do parênteses. Aqui nós temos o E, R ou S e aqui o condicional com a proposição T. Quando nós comparamos a proposição com a sua representação simbólica feita de forma correta, essa representação é diferente do que a questão está propondo. Então, se a representação é diferente, significa que nós temos aqui um item que está errado. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Julgue o item. A proposição, se 1 mais 1 é igual a 2022, então 1 mais 1 igual a 2 é verdadeira, é certa ou errada. Aqui nesse caso, nós temos o seguinte, nós temos uma proposição do tipo condicional, onde nós temos que verificar se essa proposição ela é verdadeira ou falsa. E então, por onde é que eu tenho que começar? Eu tenho que montar a tabela verdade, então eu vou montar a tabela verdade da proposição condicional e depois eu volto para analisar a proposição que eu tenho. Então, a tabela verdade do condicional, do se então, ela vai ficar da seguinte forma, dado duas proposições quaisquer, P e Q, o condicional entre essas duas proposições, tá? A tabela verdade dessa proposição condicional é dada da seguinte forma, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, verdadeiro com falso vai ficar falso, falso com verdadeiro vai ficar verdadeiro e falso com falso também fica verdadeiro. Então, aqui nesse caso, a linha mais importante de uma proposição do tipo condicional é essa daqui, que é a única linha que gera um resultado lógico falso. Todos os demais casos, o resultado vai ser verdadeiro. E agora eu vou voltar na minha proposição e vou analisar os seus valores lógicos, tá? Os valores lógicos aqui, a questão está propondo que vai resultar em uma proposição composta do tipo condicional, que é verdadeira. Então, quanto é 1 mais 1? 1 mais 1 é igual a 2022? Não. Então, isso aqui é falso. 1 mais 1 é igual a 2? É sim. Então, isso aqui é verdadeiro. Agora, eu vou fazer o condicional entre falso e verdadeiro, né? Se falso, então verdadeiro.
e vou verificar qual é o resultado lógico. Ó. Falso com verdadeiro resulta em verdadeiro. Então, essa é a minha resposta. Como o item está dizendo que essa proposição é verdadeira, nós temos aqui um item que está certo. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Admitindo que as proposições Pedro é pai de Anderson e Valdir é pai de Pedro são verdadeiras e que a proposição Rosiana é neta de Rodolfo é falsa, julgue o item. Se Rosiana é neta de Rodolfo, então Pedro é pai de Anderson é uma proposição falsa, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso nós temos uma proposição composta do tipo condicional, nós temos um se então, e nós precisamos julgar se esse se então ele vai ser verdadeiro ou falso para poder marcar aqui a resposta correta. Na questão, nós temos que Pedro é pai de Anderson é uma proposição verdadeira, tá? Ele coloca aqui que Pedro é pai de Anderson e Valdir é pai de Pedro são proposições verdadeiras. Então, eu já tenho o valor lógico aqui dessa proposição, verdadeiro. E ele coloca também que Rosiana é neta de Rodolfo é uma proposição falsa. Então, tem a primeira parte aqui do meu condicional. Resta saber construir a tabela verdade da proposição condicional e fazer a aplicação, tendo a primeira parte falsa e a segunda parte verdadeira, qual é o valor lógico. Então, vamos fazer a construção da tabela verdade e depois a gente faz a aplicação. Então, dado duas proposições quaisquer, fazendo aqui o condicional entre essas duas proposições, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso, quais são os resultados lógicos da tabela verdade da proposição condicional? Verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Nós só temos aqui a segunda linha, né, que é o verdadeiro falso, que gera o resultado falso. No nosso caso, nós temos a primeira parte falsa, a segunda parte verdadeira e nós temos o condicional. Qual é o valor lógico dessa proposição? Se falso, então verdadeiro, vai gerar para nós um resultado lógico verdadeiro. Temos essa terceira linha aqui na aplicação. Então, nesse caso, o nosso item é um item que está errado. A proposição é falsa, corresponde a um item errado, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Admitindo que as proposições Pedro é o pai de Anderson e Valdir é o pai de Pedro são verdadeiras e que a proposição Rosiana é neta de Rodolfo é falsa, julgue o item. Se Cláudia é a avó de Magali, então Valdir é o pai de Pedro é uma proposição sempre verdadeira, certo ou errado? Então, aqui nesse caso, nós temos que julgar se essa proposição condicional, se esse sim então, é uma proposição sempre verdadeira. O que nós já sabemos a respeito dessa proposição? Sabemos que a informação Valdir é pai de Pedro é uma informação verdadeira. Então, vamos anotar aqui. Verdadeiro. Só que Cláudia é a avó de Magali, nós não sabemos. Nós não sabemos se essa proposição ela é verdadeira ou se ela vai ser falsa. Não sabemos qual é o valor lógico. E aí, como é que a gente resolve a questão? A gente vai fazer da seguinte forma. Primeiro, a gente vai montar a tabela verdade desse condicional, desse sim então. Então, vamos considerar aqui duas proposições quaisquer, P e Q. Vamos fazer o condicional entre essas proposições. Então, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro. Verdadeiro com falso vai ficar falso. Falso com verdadeiro vai ficar verdadeiro. E falso com falso vai ficar verdadeiro. Bom, temos a tabela verdade. O que nós sabemos na questão? Sabemos que a segunda parte aqui do condicional vai ser uma proposição verdadeira. Então, vou marcar aqui, ó. Tenho duas possibilidades com verdadeiro. Só que independente do que eu coloco aqui na primeira parte, se eu colocar que essa proposição, Cláudia é a avó de Magali, é verdadeira, o resultado lógico vai ser verdadeiro. Se eu escrever que ela é falsa, que são as possibilidades que ela tem, o resultado lógico também é verdadeiro. Então, independente do valor lógico dessa proposição aqui, ó, mesmo que eu não conheça o valor lógico, só em ter a segunda parte da minha proposição condicional verdadeira, já garante para mim que essa proposição condicional ela é uma proposição sempre verdadeira. Portanto, nosso item está certo. Admitindo que as proposições Pedro é o pai de Anderson e Valdir é o pai de Pedro são verdadeiras e que a proposição Rosiana é neta de Rodolfo é falsa, julgue o item. Valdir é o pai de Pedro ou Gael é neto de Sarita é uma proposição sempre verdadeira, certo ou errado? Como verificar se essa proposição ela vai ser sempre verdadeira? A gente precisa fazer a tabela verdade do ou, que é a disjunção, e depois a aplicação de acordo com os valores lógicos que foram fornecidos aqui no enunciado. Vamos lá, vamos construir a tabela verdade do ou. Temos lá P e Q, dadas as duas proposições quaisquer, pode ser qualquer letra, tá? Comumente a gente usa P e Q. P ou Q vai ser a tabela verdade que eu quero, a tabela verdade do ou, que é a disjunção. Então, as possibilidades de valores lógicos, verdadeiro com verdadeiro,
verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. O resultado lógico, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. A última linha aqui é que fica falso, porque em uma disjunção, o resultado lógico só fica falso se ambas as proposições forem falsas. Agora eu vou voltar para a aplicação. Tá? Essa informação aqui, Valdir é pai de Pedro, eu sei que é uma informação verdadeira, ele coloca aqui em cima. Admitindo que as proposições Pedro é o pai de Anderson e Valdir é o pai de Pedro são verdadeiras. Então, essa informação eu tenho, que é verdadeira. O conectivo é o ou, vou colocar aqui o conectivo, mas eu não sei qual é a informação sobre Gael, se ele é ou não neto de Sarita. Então, eu vou ter duas possibilidades aqui. Ou eu vou ter verdadeiro ou verdadeiro ou falso. E aí eu vou observar quais são os resultados lógicos de acordo com a tabela verdade. De acordo com a tabela verdade, verdadeiro com verdadeiro vai resultar aqui em verdadeiro. E verdadeiro com falso, né, fazendo aqui o ou, também vai resultar em verdadeiro. Então, nesse caso, o nosso item vai estar certo. Por quê? Valdir é o pai de Pedro ou Gael é neto de Sarita é uma proposição sempre verdadeira, porque a primeira parte aqui já é verdadeira. Então, dentro de uma proposição do tipo disjunção, que é o ou, se um dos dois for verdadeiro, já garante aí que a proposição vai ser sempre verdadeira. Nosso item está certo, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Julgue o item. Se P e Q são verdadeiras e R é falsa, então a proposição se R, então se P, então Q é verdadeira. Então, para a gente verificar se essa proposição ela é verdadeira, eu preciso construir a tabela verdade de uma proposição condicional e aí utilizar aqui os valores lógicos fornecidos para P e Q, que são verdadeiros, né? E para o R, que vai ser falso. Então, vamos lá. Construindo a tabela verdade. Dado aqui duas proposições quaisquer, P e Q, fazendo aí o condicional entre essas proposições, nós vamos obter a seguinte tabela verdade. Primeiro eu coloco todas as possibilidades de valores lógicos, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, verdadeiro com falso vai ficar falso, falso com verdadeiro fica verdadeiro, falso com falso também fica verdadeiro. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai estar atento aqui a essa linha, tá? Verdadeiro com falso fica falso. Sempre que a gente constrói a tabela verdade do condicional, focamos apenas nessa linha, porque o restante dos casos é verdadeiro. Aqui nós temos